Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso quinto encontro do primeiro Seminário Internacional do Grupo Rivos, Geomorfologia e Recursos Hídricos. Se é a primeira vez que você está aqui assistindo o nosso encontro, confira lá no canal do Rivos os encontros passados. Nós já tivemos, então, 4 encontros, com temas diversos aí das áreas de geomorfologia e de recursos hídricos. Então, pode ir lá acessar os vídeos, tudo o que a gente já discutiu está disponível lá no canal do Rivos. Mais informações também para os próximos encontros que a gente vai ter. Lembrando que a gente vai até o dia 5 de agosto, sempre às quintas-feiras. Então, os próximos encontros você encontra a programação também lá no site do Rivos. O endereço está aparecendo aí embaixo. Sempre às 20 horas, tá? À exceção do último dia 5, que será às 17 horas. Bem, ao final das palestras de hoje, como sempre, eu vou disponibilizar aqui a lista de presença. Então, é importante você clicar e abrir lá, preencher os dados da lista de presença, para que a gente possa fornecer adequadamente os certificados ao final do evento. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui 2 pesquisadores, Nosso tema de hoje é a identificação e a análise de eventos de reorganização da rede de drenagem. Então, nós vamos receber hoje o professor André Augusto Rodrigues Salgado, que é bacharel e mestre em Geografia pela UFMG, doutor em Evolução Crustal e Recursos Naturais pela UFOP e em Geociências pela Universidade de Marseille, na França, e pós-doutor em Geociências no Centro Europeu de Ensino e Pesquisa em Geociências do CERREG, também na França, e em Lógica e Metafísica pela UFRJ. Professor da UFMG, está vinculado aos programas de mestrado e doutorado em Geografia pela UFMG e pela Universidade Federal do Paraná. É co-líder do Grupo de Pesquisa Geomorfologia e Recursos Hídricos, o RIVOS, e é bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq desde 2013, já tendo coordenado projetos de cooperação internacional e tendo sido também professor visitante a convite do mestrado em SIG e Ordenamento do Território da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em Portugal, em 2017. Desenvolve pesquisas com ênfase em geomorfologia, atuando principalmente nos temas evolução do relevo regional e geocronologia. Nosso outro convidado é o Eric Andrade Rezende, graduado e mestre em Geografia pela UFMG e doutor em Ciências Naturais pela UFOP. Atua principalmente na área de geomorfologia, com ênfase em estudos de geomorfologia regional. Classificado para o Prêmio Jovem Geomorfólogo da UFMG, da UGB, União da Geomorfologia Brasileira, em 2012, é autor da tese finalista do Prêmio de Tese e Dissertações Professor Aziz Nassib Absaber, da UGB também, de 2018. E é autor também de diversos artigos em periódicos de destaque na área da geomorfologia, tanto nacionais quanto internacionais. Então, para começar, vou chamar primeiro aqui o professor André. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui colaborando com o seminário, te parabenizar pela ideia desses seminários. O Rivos é muito ativo, é um grupo de pesquisa que cresceu muito, tem a participação de muitos alunos, mas nós estávamos demorando a entrar um pouco, Luiz, nessa fase à distância, das palestras no YouTube. E aí, parabéns pela iniciativa, tá? E agradeço o convite, espero poder compartilhar alguma coisa e ser útil a vocês. Com certeza. A palavra é sua até agora, então. Vou adicionar aqui a sua apresentação. Tá. Aí eu vou entrar na minha apresentação aqui, Aí eu não vou ver, se vocês quiserem precisar parar alguma dúvida, Luiz, não sei se as perguntas vão ser só depois. Eu peço que você me avise, no áudio, e se houver algum problema, eu deixar de ser, meu áudio não chegar, algum problema, vocês também me avisam, tá? Ok, então aqui para qualquer coisa. Dentro do tema de hoje à noite, que é a identificação e análise de eventos de reorganização hidrográfica, parte 1, porque a parte 2 quem vai falar é o Eric, eu vou fazer um arrazoado bem rápido, primeiro tentando definir para vocês o que são rearranjo de drenagem ou rearranjo da hidrografia. São processos naturais, tá? Que ocorrem naturalmente, independente do homem, da ação antrópica, entre bacias hidrográficas vizinhas e são responsáveis pela transferência de áreas e fluxos. O que isso significa?
Uma determinada área de contribuição que ia para a bacia X, graças a um processo natural, ela passa a ser área de contribuição da bacia vizinha, da bacia Y, ou vice-versa. E, às vezes, pode ser uma área muito grande, com diversos canais fluviais, que são todos, né, rearranjados e vão para a bacia vizinha. Então, seria isso daí. É um processo natural, mas que tem uma grande importância geomorfológica para a evolução do relevo. Por quê? E ambiental, de uma maneira geral, porque elas estabelecem novos níveis de base, né, para a denudação continental, alteram fluxos de energia e sedimentos. Então, vamos imaginar que se você tem uma captura fluvial de um curso fluvial lá nos Andes, que ele ia para o Pacífico, e ele é ligado à bacia amazônica e vai vir para o Atlântico, você está alterando, né, os sedimentos e os fluxos hídricos de energia de uma bacia hidrográfica até de um oceano para outro oceano. E permitem também, explicam, são a principal razão que nós temos de nós termos entre diferentes bacias hidrográficas de água doce as mesmas espécies de fauna aquática, né? Porque vamos parar para pensar, né? A fauna aquática de água doce, a maior parte, ela não tem condições, né, de andar na terra e mudar de bacia hidrográfica, vencer um interflúvio e pular e migrar para outra bacia, ou de ir pelo mar, sobreviver na água salgada, procurar uma foz de outro rio e entrar. Mas é muito comum você ter em bacias hidrográficas diferentes as mesmas espécies de peixe. E isso ocorre muito em função de antigas conexões que existiram entre bacias hidrográficas. Então, aí há outras razões importantes, mas um pequeno resumo de 3 bons motivos que já tornam os rearranjos de drenagem um assunto de grande interesse ambiental e geomorfológico. Bem, quando a gente vai falar mais assim da tipologia, nós vamos falar, historicamente, né, já foi mais ou menos consagrado, isso está no trabalho do Bishop, de 1995, de que a gente poderia dividir em 3 tipos de fenômenos de rearranjo de drenagem. A captura, o desvio ou a decaptação. Eu vou mostrar primeiro o que seria o desvio, né, que seria um fenômeno de top-down, de cima para baixo. Então, nós temos aqui, eu estou aqui com o mouse, né, 2 bacias diferentes, né, com um baixo divisor no meio, e uma migração lateral desse rio aqui, que está mais a norte para sul, ou, né, um evento tectônico que cause a migração, ou mesmo um evento catastrófico, que a gente pode chamar de evento catastrófico, né, um deslizamento que obstrua o antigo canal, faz com que esse rio desvie e acabe, né, encontrando o outro do lado. E ao encontrar, esse outro acaba capturando, né, toda a área de drenagem e o fluxo hídrico para a sua bacia. E a gente cria, né, uma conexão entre as 2 bacias, e essa bacia aqui acaba englobando as cabeceiras da outra, mas por esse movimento top-down, de cima para baixo. Aqui nesse desenho a gente apresenta 2 fenômenos juntos, que seria a decaptação e a captura. Eles ocorrem por erosão remontante e a gente chama de bottom-up, porque seria justamente isso, a ideia da erosão remontante. Bem, aqui a captura é o quê? Eu tenho um curso fluvial que drena para cá, para uma bacia hidrográfica, outro que vem para cá. Esse, pela erosão remontante, vai indo até que consegue interceptar este outro rio e captura para si toda essa área. Às vezes até invertendo o fluxo, se esse rio ele não tem uma queda, né, uma declividade, um gradiente muito forte, eu posso até uma parte inverter o fluxo, e agora toda essa área vem para essa bacia e essa vem para cá. Isso seria a captura. E a decaptação você vai usar quando é uma briga de cabeceiras, né? De um lado você tem uma serra, a água desce para um lado para uma bacia hidrográfica, do outro lado da serra para outra bacia hidrográfica, e você tem uma briga aqui das 2 erodindo sua cabeceira, mas uma tem mais energia, maior poder erosivo, então ela consegue capturar, decapitar, né? Por isso que é decaptação, né, as cabeceiras dos rios que drenam para outra bacia hidrográfica. E assim ela vai recuando, né, essa escarpa e ganhando área
através da decaptação, pouco a pouco, das cabeceiras dos rios que iam para outra bacia hidrográfica. Tá, então seriam esses os 3 principais tipos. Agora, todos são importantes? São, mas de fato, quando nós pensamos assim, numa escala maior, a captura fluvial acaba chamando a atenção, acaba sendo o fenômeno mais importante, porque uma captura ela pode envolver milhares de quilômetros quadrados, como é um exemplo que eu vou apresentar hoje para você, de mais de 100 mil quilômetros quadrados, o exemplo que eu vou apresentar hoje para vocês. E por causa disso, né, e que acaba conectando grandes rios, né, e isso tem um impacto muito maior na migração de espécies, de peixes, isso tudo acaba sendo o processo, vamos dizer assim, a joia da coroa do tema. Agora, a captura, tem gente que não gosta, mas internacionalmente ainda se chama também de pirataria fluvial. Então, se vocês ouvirem o termo pirataria fluvial, dentro do rearranjo de drenagem, nós estamos falando da captura fluvial. Bem, e como é que você identifica? De um modo geral, salvo raríssimas exceções, a captura fluvial é um fenômeno que ocorreu no passado e que a gente vai identificar através de uma série de métodos onde nós procuramos as geoformas típicas, é o mais importante, e os depósitos sedimentares que comprovam a existência da captura, né? E o que são geoformas? São anomalias, né, na bacia de drenagem. Então, quando a gente pensa em uma bacia hidrográfica, né, padrão, típica, nós vamos pensar em algo parecido com uma árvore, né? A árvore tem um tronco que sai do solo, e aí você vai tendo os galhos, e dos galhos vão crescendo subgalhos, todos mais ou menos caindo ali em torno de 45 graus, né? Que vão convergindo para o tronco até que o tronco chegue no solo. Uma bacia hidrográfica ideal é a mesma coisa, né? Ali onde seria o solo é o mar, o canal principal, e que você vai tendo os afluentes, e os afluentes com afluentes, mais ou menos uma organização semelhante de uma árvore, né? Convergindo para o canal principal, para esse e desaguar, geralmente, né, nos oceanos, mas não necessariamente, pode ser mar interior, pode ser no bacia hidrográfico, enfim. Mas, se você vê coisas que fogem muito a esse padrão, são geoformas, que quando estão ocorrendo associadas, e aí você vai procurar uma série de fatores, elas são úteis na identificação, são o principal mecanismo para a identificação das capturas fluviais. Então, que geoformas são esses? Cotovelos, né? Imagina uma árvore que um dos galhos estivesse indo para o céu, fizesse uma curva de 90 graus para entrar no tronco da árvore. Você vai olhar essa árvore e falar, tem alguma coisa diferente, né? Vamos ver uma árvore normal, sei lá, uma quaresmeira que tem um galho desse jeito. Tem alguma coisa que foge do padrão, né? Então, ângulos de 90 ou mais graus, né? O rio está indo para norte, e de repente ele dá uma curva e vai para leste ou vai para oeste, ou às vezes tem curva de 180 graus, começa a ir para sul. Isso já é uma anomalia que vai te chamar a atenção. Não quer dizer que ali foi uma captura fluvial, mas é um dos indícios, né, que você deixaria na paisagem. Associado, você vai procurar baixos divisores, né? Então, a jusante, se você imagina o traçado para lá, a jusante do cotovelo, você vai ver se ali existe um baixo divisor, né? O que é um baixo divisor? Imagina que uma serra está dividindo a bacia hidrográfica A de B, e de repente você vê uma área rebaixada entre topograficamente muito mais baixa, entre essas duas bacias hidrográficas. E aí você vê que essa área está jusante de um cotovelo, né? Bem ajusante. Então, isso pode ser um indício de que, na verdade, aquilo que hoje em dia é um baixo divisor hidrográfico entre duas bacias hidrográficas, no passado, constituiu, na verdade, o vale fluvial do rio que foi capturado, né? E como ele foi capturado, a partir desse momento, ele se estabeleceu um novo divisor hidrográfico, tá? Drenagens inversas, então, são drenagens que caem no canal principal no sentido de fluxo diferente do canal principal. Então, imagina que o canal principal está indo para o norte e você tem os afluentes entrando no canal principal vindo da direção nordeste ou noroeste para sul.
Então, isso também é extremamente anômalo, porque como a erosão ela é remontante, a bacia hidrográfica ela é montada com os afluentes, o normal, né, seria ele vindo para o canal principal. E você vai, obviamente, fazer uma série de estudos da geologia, né, procurar também ver a estrutura, o quanto que a estrutura está condicionando, enfim. Mas a principal maneira são as geoformas, né? Elas dizem muito para a gente, sobretudo quando elas vão ocorrendo associadas entre si. E aí também você vai procurar os depósitos sedimentares, né? Se você acha lá, num baixo divisor, que é o atual interflúvio, né? É a jusante logo de um cotovelo, né? Numa área que você acredita que ali passava o canal. Aí você acha um terraço fluvial exatamente nesse interflúvio. Então, quer dizer, passou um rio por ali. Então você tem também a condição de, através de evidências sedimentares, procurar identificar. E eu coloquei aqui, traçado em vermelho, no fundo, é a modelagem computacional. Hoje em dia existem índices, né, e está muito na moda as métricas de Gilbert e o índice Key, em que, através de modelagem computacional, você tem condições de ver mais ou menos qual a tendência atual e futura de migração de um divisor hidrográfico. Então, é uma série de dados topográficos, isso tudo que você joga no computador e você faz essa modelagem. Mas por que eu coloquei ele aqui traçado em vermelho? Porque ele está muito na moda, mas vamos entender que isso daí é um proxy, né? E que se eu vou colocar a tendência, e que ele não me indica a tendência atual e futura. Se ele me indica a tendência atual e futura, não necessariamente o que ocorreu no passado segue a mesma tendência. Porque existe, às vezes, os processos de contra-pirataria, ou talvez o melhor exemplo no mundial hoje em dia de contra-pirataria seja a bacia do Rio Douro, né, que atravessa Portugal ali em Porto, mas entra pelo interior da Espanha, e é uma bacia que teve boa parte da sua área no passado pirateada para a bacia que desce ali na Catalunha, me fugiu o nome agora, mas que desce ali na Catalunha, vai desaguar ali na Catalunha, mas agora já está provado que ela começou a contra-piratear e a recuperar áreas que ela tinha perdido no passado. Então, é um processo que pode acontecer e vamos entender, né, como que essa modelagem ela é montada. Você cria um modelo e aí você vai para uma série de casos e você vê se o modelo funciona. Se ele funciona, você publica, fala, é promissor, mas não quer dizer que o modelo vai funcionar para todos os casos, né? Então, pode dar errado em função de alguma característica climática, topográfica, tudo isso. E aí, se você confia mais no modelo do que na realidade, que são as geoformas, os depósitos sedimentares que você acha, você está acreditando mais no proxy do que nos fatos. E a ciência não é feita assim, né? É os fatos que mandam, você tem que explicar os fatos, tá? Então, modelagem é muito útil, mas eu gosto de chamar a atenção, já usei, né, essas métricas todas em artigos, mas eu gosto de chamar a atenção que não é um método definitivo, e algumas pessoas têm tratado como método definitivo, infelizmente. Tá? Os rearranjos de drenagem eram muito pouco estudados no Brasil, sendo referência na literatura apenas um caso, que é a captura de Guararema por Abissabre em 1957. Ou seja, a captura de Guararema é ali em São Paulo, e o Rio Paraíba do Sul capturou as cabeceiras do Tietê, e incorporou a sua bacia. Então, quando a gente vê, o Rio Paraíba do Sul nasce ali na Serra da Bucanha, e faz uma volta, ele está indo para oeste, ele faz uma volta de quase 180 graus, se dirige para nordeste, na bacia do Rio Paraíba do Sul, graças a uma captura fluvial. Então, só se falava disso no Brasil. E essa situação só começou a mudar de fato nos últimos 10 anos. Né? Há um grupo na USP que começou a estudar o fenômeno, um ou outro estudo isolado, e, sobretudo, graças ao Rivos, né, que, direto ou indiretamente, pessoas formadas no Rivos ou em parceria com o Rivos, ou nós mesmos aqui do Rivos, é que temos estudado a maior parte, sobretudo, das grandes capturas, dos grandes rearranjos de drenagem no Brasil. Né?
E, pelo tanto que já estudamos, apesar do Brasil ser enorme, a gente já sabe que boa parte da hidrografia brasileira sofreu processo de arranjo de drenagem. Tá? Então, olha, a lista, eu estava vendo, dá uns 20 artigos que a gente já publicou, mas eu apresentei aqui, ia ficar uma letra muito pequena, não fazia sentido, eu apresentei aqui 8, né? O Eric, que vai falar depois de mim, é até o primeiro autor de um desses aqui que está aqui, mas eu vou apresentar para vocês também um que não está nessa lista, isso daqui é só a nível de exemplo, que é justamente a nossa última publicação sobre o tema, que foi publicado no último número da Revista Brasileira de Geomorfologia, e que analisa a alta bacia hidrográfica do Rio Branco, que pega os 2/3 norte de Roraima, mas entra em porções da Venezuela e da Guiana. Então está aqui publicado no número 22, volume 3, que foi esse último que saiu, está entre as páginas 682 e 695. Bem, então se a gente olha lá para o norte da América do Sul, a gente vai perceber nesse quadrado aqui, em amarelo está a bacia hidrográfica do rio Essequibo, que atravessa a Guiana e cai no Mar do Caribe, e em verde está a bacia hidrográfica do Amazonas, né, bacia amazônica. Então, um importante afluente aqui do norte é o Negro, e um importante afluente do Rio Negro é o Rio Branco, que drena, basicamente, é o principal rio das características do estado de Roraima, mas entra também um pouquinho aqui na Venezuela e um pouquinho na Guiana. E o Rio Branco ele é formado pela confluência do rio Tacutu com o rio Urariquéia. E aí o que a gente já percebe quando a gente olha isso daqui? A gente já percebe uma série de anomalias, né? Quer dizer, se você olha mesmo o rio Urariquéia, me parece que ele estava indo para o rio Essequibo, né? Aqui tem um cotovelo bem marcado, ó. Ele está indo para leste e de repente desce para sul. E o Tacutu, pior ainda, né? Ele está subindo nitidamente para o norte, em direção ao Mar do Caribe, e aqui faz uma volta de 180 graus e desce para o sul. E houve um trabalho também do Édipo Cremon, em 2016, que ele estudou a sedimentação nessa área daqui que está achurada, que seria o Pantanal Setentrional, né, que é uma área de baixada, e percebeu que há 18.700 anos houve uma mudança na deposição de sedimentos aqui muito grande. Mas ele não estudou a bacia a montante, mas levantou a hipótese, né, de que essa mudança poderia ter sido dada a capturas fluviais que teriam ocorrido a montante. Então a gente resolveu estudar essa região mais pormenorizadamente, né, mesmo as dificuldades de campo que envolve a distância, e partimos para estudar e verificar se teria sido realmente um processo de captura fluvial que mudou até a configuração geográfica do Brasil, né? Porque isso daqui é estado de Roraima, porque os portugueses colonizadores, pegando o rio Amazonas, depois o Negro, chegaram aqui navegando com muito mais rapidez do que os ingleses por aqui ou os espanhóis, porque você teria que atravessar floresta amazônica se você não segue pelos rios, né? Então, se essa captura não tivesse existido, provavelmente essa parte toda aqui pertenceria à Guiana e não ao Brasil, tá? Então, e tem dezenas de milhares de quilômetros quadrados isso daí. Tá? Então, procuramos todas aquelas formas que a gente falou para você, traçamos perfis, a região é muito plana, traçamos perfis topográficos e fomos estudar, né? Então, o que estava acontecendo, esse primeiro perfil aqui vai de A até B, faz esse caminho, né? Então já sai da bacia do Urariquéia, né, para a bacia do Tacutu. Vocês vão vendo que a região é muito plana, fica variando no máximo entre 60 e 120 metros, né? E quando você chega já aqui, a partir do B até o C do Tacutu, vocês percebem que o rio Tacutu passa aqui já o rio Rupununi, que vai para o rio Essequibo, para o Caribe, e um baixo divisor muito claro, né? Muito claro, né? Que é uma região, se você olhar, você vai falar, mas é a Amazônia, mas uma região de planalto na Amazônia. Aqui estão aqueles tepuís, Monte Roraima, essas coisas todas aqui. Então, quando a gente volta e olha a área, vocês vão ver que é uma área que, no entorno,
ela tem divisores altos, por exemplo, o Rio Orinoco, para outros rios. Tá? Então, não é assim, toda ela debaixo de divisores. Estão aqui mapeando, e aí, através de sensoriamento remoto, não só os cotovelos, né, os baixos divisores e outras formas, nós conseguimos ainda enxergar, né, os paleocanais. E esses paleocanais, eles têm uma coisa interessante, que essa região de Roraima, ao norte de Boa Vista, quando você vai, é uma região que você tem amplas superfícies muito planas, com lagoas, tá? Com muitas lagoas, que na época da chuva enchem, depois ficam secas. E aí a gente foi percebendo que essas lagoas, na verdade, eram paleotrechos de paleocanais que ligavam, né, o rio Arariquéia para oeste e ligavam a bacia hidrográfica do rio Amazonas aqui também para a bacia do Essequibo. Então você ainda tem o paleocanal ainda identificável em campo e por sensoriamento remoto. Você ainda consegue identificar o paleocanal, tá? Que são essas fotos que estão embaixo. E aí a paisagem, né? E olha aqui, chamar a atenção. Aqui você vê os divisores e isso daqui é um baixo divisor. O B e o C também. E aqui você ainda vê no D, olha quando você ainda enxerga o paleocanal, que ligava as bacias hidrográficas. Então o paleocanal ainda está preservado na paisagem. E em algumas áreas aqui é difícil fazer o campo na época da chuva, mas na chuva isso daqui vira uma lagoa. Mas na verdade é um trecho de um paleocanal. Então, eu não vou me delongar muito, porque eu acho que vão ter muitas perguntas, o artigo está publicado, as pessoas podem ler, né? Mas foi uma pesquisa interessante, porque nós fomos... isso esteve dentro do âmbito do doutorado de um ex-orientando meu, o Franz Miller, que é professor lá na Universidade Federal de Roraima, e foi uma pesquisa bem interessante, né? Porque a gente conseguiu comprovar aquilo que o Ético tinha levantado como hipótese, e mesmo o Guerra, o pai do atual professor Antônio Teixeira Guerra, ele tinha levantado essa hipótese também, eu acho que em 57, há muito tempo, mas nunca ninguém tinha, de fato, mergulhado para ver se de fato houve um rearranjo de drenagem que fez com que a alta bacia hidrográfica do Rio Branco fosse incorporada ao Brasil. E aqui a gente conta a historinha, né? Então, no passado, provavelmente, né, o Pantanal ali setentrional é uma área que sofreu subsidência. Quando ela sofreu subsidência, o rio que estava, né, equilibrado em relação ao seu nível de base, né, ele aumentou o gradiente. Quando ele aumenta o gradiente, ele ganha potência erosiva e as cabeceiras dele ganharam maior poder erosivo. Então, aqui o momento 1, num passado mais distante, e aí eles começam, né, a erodir mais rapidamente e vão interceptando. Primeiro esse rio aqui, a Piau, né, alguns afluentes menores, o Mucajaí, né, e aí no momento B, aqui quando a gente vê, a gente já avançou até o Urariquéia, toda essa área aqui já foi capturada para a bacia do Rio Branco, mas o Tacutu ainda seguia para norte, para cá, né? Então aqui ainda era a bacia do Essequibo. Só que você continua com essa erosão até que você captura também aqui, né, o Tacutu. E hoje em dia, e o último momento é quando o rio Maú, que descia aqui dos Tepuís, aqui no norte, e caía aqui para a bacia do Essequibo, a erosão continua e captura também o Maú, e essa é a configuração atual. Então, a gente vai conseguindo reconstruir, em alguns momentos, né, como essas bacias foram sendo incorporadas à bacia amazônica, e a bacia hidrográfica do rio Essequibo perdeu aí uma boa parte da sua área. Tá? E é isso, gente. Eu agradeço e fico à disposição para respostas. Procurei ser breve para não tomar muito tempo de vocês e a gente ter um tempo de debate, que eu acho que é mais rico. Obrigado. Ok, André, muito obrigado pela sua fala. O pessoal pode ir colocando as dúvidas aí nos comentários, né? Mas a gente vai deixar para o debate, então, ao final da fala do Eric também. Então, vou chamar o Eric agora. E aí você volta no final, ok, André? Olá, Eric, bem-vindo.
Obrigado. Bom, você pode começar a sua apresentação e aí, ao final, a gente chama o André de volta para o debate, então. Não, primeiramente, eu agradeço o convite aí, né? Tenho acompanhado as palestras do seminário, todas muito produtivas. Espero contribuir hoje também. Está aparecendo, Luiz? Sim, nós estamos vendo sua apresentação. Ok. Bom, então, dando sequência à fala do André, quando ele apresentou os princípios mais básicos desse arranjo de drenagem, também apresentou um exemplo de um rearranjo de grandes dimensões, né, no norte do Brasil. Aqui na minha apresentação, vou focar em 2 exemplos no sudeste brasileiro, também de evidências de rearranjo de médio e grande porte, que, de certo modo, eles se distinguem do que é mais comum na literatura. Né? Na literatura, o mais comum são estudos de canais de primeira, segunda ordem, cabeceiras, que são capturados e geralmente têm evidências mais preservadas e são de estudo mais fácil. No nosso caso, a gente tem enfatizando rearranjos de maior dimensão, que também tem implicações geomorfológicas e até biológicas, né, na distribuição de espécies mais significativas. Então, vou dar 2 exemplos. Um primeiro, que seria o impacto de uma possível captura fluvial na gênese do Vale Suspenso do Alto Rio Preto, está ali na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. E o segundo também, que seria a influência de uma captura fluvial no rompimento de uma antiga conexão entre a bacia do Rio Grande, a atual bacia do Rio Grande, e a bacia de São Francisco, ali no sudoeste, sul e sudoeste de Minas Gerais. Aqui os 2 artigos, né, que foram publicados sobre esses 2 episódios, um na revista do Departamento de Geografia da USP, e o segundo aqui na Revista Brasileira de Geomorfologia. Então, inicialmente, eu vou falar do caso do Vale do Rio Preto, do Alto Rio Preto, que está aqui na divisa entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Na Serra da Mantiqueira, é bem nítido, a gente pode separar ela aqui em 2 segmentos bem distintos. Um primeiro aqui entre o Planalto de Campos do Jordão e o Maciço do Itatiaia, que é um segmento da Serra da Mantiqueira com controle tectônico muito nítido. Aqui a gente tem a bacia de Taubaté, que é uma das bacias que compõem o rift continental do sudeste brasileiro, ou o rift do Paraíba do Sul. Nesse caso, a escarpa ela tem uma sinuosidade relativamente baixa, e ela foi pouco recuada da sua direção, da sua posição original. Por outro lado, aqui a leste do maciço do Itatiaia, a escarpa da Serra da Mantiqueira começa a sofrer um recuo erosivo bem mais intenso. Ela já está bem distante da sua posição original, que seria aqui na borda de falha do rift continental. E essa diferença ela está diretamente atrelada à presença de um nível de base, que é a soleira de Queluz, aqui, ou alto estrutural de Queluz, como alguns autores se referem. Esse alto estrutural ele separa a bacia de Taubaté, aqui a oeste, e a bacia de Resende, a leste. E há uma diferença altimétrica bastante significativa, a montante e a jusante desse nível de base, que se reflete na rede de drenagem, inclusive nas cabeceiras que drenam as escarpas, tanto aqui do flanco noroeste, né, do rift continental, quanto aqui do flanco sudeste. E justamente na transição entre esses 2 segmentos, a gente tem uma feição anômala aqui que chama bastante atenção, que é a que está aqui no interior desse retângulo amarelo, que é o Vale Suspenso do Alto Rio Preto. É um trecho da escarpa onde a escarpa se encontra escalonada, né? Ela tem 2 patamares. Ela não é um único vão aqui, como nessa parte de controle tectônico mais nítido, e também não é tão sinuosa quanto já aqui mais a nordeste. Então a gente mergulhou um pouco aqui nessa feição, tentando investigar qual seria a causa da gênese desse vale suspenso, né? Se seria tectônica ou se seria uma gênese erosiva, possivelmente atrelada a uma captura fluvial. E o interessante é que é o único trecho da Serra da Mantiqueira onde acontece esse tipo de escalonamento. Né? No restante da serra, a escarpa ela tem um degrau único. Então aqui uma imagem já um pouco mais aproximada, com 3 perfis topográficos transversais aqui ao vale, que mostram bem essa configuração. Né? Aqui o perfil AB e o perfil CD
mostram esse patamar intermediário aqui, né, formado pelo Vale do Rio Preto, enquanto o perfil EF, já mais ajusante, já mostra a ausência desse patamar intermediário, né? Nesse caso aqui, o Rio Preto ele já está no mesmo nível da pressão tectônica que tem o Rio Paraíba do Sul como rio principal. Então, o que a gente vê é que essa primeira escarpa, né, uma escarpa de borda de falha, recuada já, que separa o Graben do Paraíba do Sul desse patamar intermediário, uma escarpa com cerca de 700 metros de altura, a gente pode chegar até 1.000 metros no pico da Serra da Pedra Selada, e uma segunda escarpa mais sinuosa, que pode também chegar até 1.000 metros de altura. E nesse patamar intermediário, que tanto nesse primeiro perfil quanto no segundo, o relevo apresenta um aspecto mais colinoso, de morros e colinas, drenados justamente pelo alto vale do Rio Preto. Então, a gente colocou duas hipóteses iniciais para a possível gênese dessa feição, né? O primeiro que seria uma gênese morfotectônica, né, relacionada a uma escadaria de falhas aqui na borda do Graben, e a segunda que seria uma gênese erosiva, possivelmente atrelada a uma captura fluvial. Então, a gente tentou investigar cada uma dessas duas hipóteses para elaborar um cenário que seria o mais provável. E aqui à direita, uma imagem representativa do vale suspenso do Alto Rio Preto, né? Aqui uma visada em direção a essa segunda escarpa aqui, mostrando esse aspecto de um relevo bem dissecado aqui no interior do vale, e uma escarpa bastante sinuosa, que seria essa segunda escarpa, né? Ela pode chegar até 1.000 metros de altura. E no topo da escarpa, atualmente, está o divisor hidrográfico, né, entre a bacia do Rio Paraíba do Sul e a bacia do Rio Grande, que está do outro lado. Então, pensando na primeira hipótese, né, de uma possível origem tectônica desse vale suspenso, o que seria esperado se ele tivesse uma origem tectônica? Né? Seria que houvesse uma escadaria de falhas que abrangesse tanto aqui essa primeira escarpa quanto a segunda escarpa. Mas o que a gente vê é que as falhas normais, vinculadas aqui à borda de falha da bacia de Resende, elas estão restritas aqui ao contato entre a bacia sedimentar, está aqui nesses tons de amarelo, e o embasamento cristalino, que são essas falhas nos tracinhos aqui. Há ainda uma falha normal isolada aqui, abaixo dessa primeira escarpa, mas não há nenhuma falha aqui nesse patamar intermediário que corresponde ao vale suspenso. Ou seja, ao que tudo indica, não há um controle tectônico direto na gênese dessa segunda escarpa aqui. Caso houvesse, a gente teria que ter uma falha com rejeito ali de centenas de metros e uma falha cenozoica, né, com atividade cenozoica. Não é o caso do que mostram os mapeamentos geológicos, inclusive mapeamentos com uma boa escala de detalhe, né, uma escala de 1 para 100.000. Já quando a gente pensa numa possível origem erosiva, a gente vê que as evidências são mais fortes. Uma primeira observação que a gente tem que fazer é que o Vale do Rio Preto ele está altimetricamente muito mais próximo do Vale do Rio Grande do que do Vale do Rio Paraíba do Sul, embora o Rio Preto seja tributário do Rio Paraíba do Sul. A gente vê que a diferença altimétrica entre o Rio Preto e o Rio Grande é da ordem de 100 a 200 metros, enquanto a diferença altimétrica do Rio Preto para o Rio Paraíba do Sul, nesse trecho do vale, pode chegar até 600 metros, ou seja, é uma diferença muito maior. Isso reflete o fato do Rio Preto estar no mesmo compartimento morfotectônico do Rio Grande. Ambos estão no host, ou seja, no bloco suerguido do rift continental, enquanto o Rio Paraíba do Sul ele é uma drenagem axial de rift, ou seja, ele drena o fundo do rift, o Graben, o bloco abatido tectonicamente. Logo, é de se esperar que o Rio Preto também integrasse a bacia do Rio Grande, ou seja, ambos drenam o mesmo compartimento morfotectônico que anteriormente, ao que tudo indica, também pertenciam a uma mesma bacia hidrográfica. Um segundo ponto interessante é essa ruptura de declive que existe no limite leste-nordeste aqui do Vale Suspenso. É uma queda d'água com mais de 250 metros de altura, né, considerando todo o trajeto dela, que faz com que ela seja uma das maiores quedas d'água do Sudeste brasileiro e do Brasil, né?
E quando a gente compara aqui a localização dela, que é marcada por essa estrela azul aqui, no mapa geológico, a gente vê que não há nenhum controle litológico explícito. Os tons de rosa aqui representam unidades gnáissicas e os tons de vermelho granitóides. A gente vê aqui que o Nick Point está todo sobre unidades gnáissicas, ou seja, não há nenhum controle litológico explícito, né, que possa explicar essa ruptura de declive tão acentuada. Quando a gente compara com outras cachoeiras do mesmo porte, por exemplo, a Cascadanta, no São Francisco, ou a Cachoeira do Tabuleiro, na Serra dos Penhascos, ambas têm um controle litológico muito claro, né, pelos quartzitos, e também estão em área de cabeceira, muito próximas das nascentes. Nesse caso, não, a gente é uma ruptura de declive em um rio de porte considerável e no qual não há nenhum controle litológico explícito. Quando a gente olha aqui o perfil longitudinal do Rio Preto, chama atenção, né, muito claramente essa ruptura de declive, que é conhecida aqui como Cachoeira da Fumaça. O Rio Preto ele tem esse primeiro segmento muito declivoso aqui na vertente leste do maciço do Itatiaia. O Vale Suspenso, propriamente dito, tem um gradiente moderado, e aí ocorre esse Nick Point aqui por volta de 60 quilômetros de extensão do curso d'água, né? Ou seja, é um rio de porte considerável, o que não é comum a gente ver uma ruptura de declive tão notável como essa, num rio com 60, 70 quilômetros de extensão. Esse tipo de ruptura, como eu mencionei anteriormente, ele é mais comum em rios, em córregos de cabeceira, né? Canais que estão mais próximos das nascentes. E após aqui a ruptura de declive, o rio ele já se mostra adaptado ao nível de base da depressão tectônica, né? Ele segue com um gradiente bastante baixo até a sua confluência com o Rio Paraibuna, que por sua vez é afluente do Paraíba do Sul. E qual seria o mecanismo de captura que estaria envolvido, né, nesse rearranjo de drenagem? Se a gente observar aqui no mapa geológico, a gente vê uma série de falhas aqui com direção aproximada norte-sul, NNW. Né? Essa zona de falhas ela é conhecida como zona de fraqueza crustal de Barra Mansa ou zona de falhas de Passa 20, dependendo do autor aí. E ao que tudo indica, ela foi fundamental para o acontecimento dessa captura. Aqui à direita, uma foto ilustrativa que mostra a influência dessa zona de falhas no condicionamento da rede de drenagem. A gente vê aqui um vale retilíneo com esse controle estrutural muito claro. Então, ao que tudo indica, um antigo canal de cabeceira aqui, que drenava para a depressão tectônica, se aproveitou de uma dessas linhas de fraqueza composta por essa zona de falhas, até atingir o antigo Vale do Rio Preto e interceptá-lo. E o mais provável é que tenha sido essa falha aqui, que é justamente a que está ilustrada aqui na imagem ao lado, que talvez seja, desse conjunto de falhas, talvez seja mais expressiva, né, que tem a sua impressão geomorfológica mais clara. Aqui uma visada 3D, né, que mostra mais um fator importante que favoreceu essa captura, que é o paralelismo existente entre o Rio Preto e a escarpa da Serra da Mantiqueira, né, que nesse caso aqui é a borda de falha da bacia de Resende. O traço vermelho que mostra a posição aproximada, né, das falhas que colocam aqui o contato dos sedimentos da bacia de Resende com o embasamento cristalino. Então, a escarpa recuou a partir desse ponto, né, da borda de falha, até a sua posição atual. E esse paralelismo, somado à presença da zona de falhas, foi fundamental para que o Rio Preto fosse interceptado. Né? Nos dias atuais, a gente pode ver esse cotovelo de drenagem, né, que, como o André mencionou anteriormente, é um dos principais indicativos de captura, mas hoje ele está num nível altimétrico muito próximo da depressão. Né? Ou seja, mesmo que esse cotovelo ele pode ser um registro dessa captura, mas hoje ele está num nível altimétrico muito mais baixo, justamente pela influência da inundação, né, que já rebaixou o vale em algumas centenas de metros em relação ao seu posicionamento original, que está parcialmente preservado aqui ao montante. E quando a gente pensa numa possível
conexão entre o Rio Preto e o Rio Grande, seria necessário um ponto onde esse atual divisor tenha um trecho menos elevado, né? Que a gente chama de um wide gap, ou um divisor rebaixado, né? Como um baixo divisor, como o André mencionou anteriormente. E quando a gente analisa esse trecho do divisor, o ponto mais baixo dele está nesse trecho aqui, próximo à cidade de Bom Jardim de Minas. Então, essas evidências levam a crer que o Rio Preto seguia por aqui, passava por esse trecho atualmente baixo do divisor e se conectava aqui ao Rio Grande. É muito difícil reconstruir isso de forma mais precisa pelo próprio contexto em que esse episódio de captura fluvial aconteceu, né? Porque a gente está num horst, né, num bloco soerguido, e também num trecho da Serra da Mantiqueira com clima desfavorável para a preservação de registros, né? Tanto registros sedimentares quanto registros morfológicos. É um trecho da Serra da Mantiqueira que ele tem processos de inundação acentuados, né? Tanto pelo segmento quanto pela alta precipitação. Então, isso dificulta muito a reconstituição aqui das antigas linhas de drenagem, mas as evidências apontam nesse sentido. Aqui uma foto que mostra justamente um trecho desse baixo divisor. O baixo divisor estaria passando mais ou menos por aqui, na rodovia, que mostram que é um trecho realmente pouco expressivo dele, né? A altimetria dele é pouco perceptível na paisagem quando a gente cruza. E aí faltam os registros, pensando naquilo que o André mencionou, né, das possíveis evidências que a gente pode ter para reconstituir essas linhas de drenagem, falta os registros sedimentares, né? E aí justamente essas condições ambientais desfavoráveis não permitiram que nenhum registro fosse preservado, né? Então a gente tem que focar nos registros morfológicos. Então esse é um primeiro exemplo, né, que eu abordei aqui, e agora eu vou passar para o segundo exemplo, que já numa escala mais ampla, que seria a influência de uma captura fluvial no rompimento de uma antiga ligação entre a bacia do Rio Grande, a atual bacia do Rio Grande, e a bacia de São Francisco. Esse mapa da esquerda aqui, ele traz os limites atuais, né, da bacia do Paraná, em verde aqui. E essa parte achurada em vermelho é justamente a alta bacia do Rio Grande. Quando a gente compara aqui com o mapa das províncias geológicas aqui do Brasil, da América do Sul, a gente vê que os limites aqui orientais da província do Paraná coincidem aproximadamente com os limites da bacia hidrográfica. Mas a principal saliência aqui que a gente vê é justamente a bacia do Alto Rio Grande, esse trecho aqui, que o Rio Grande é o principal formador do Paraná, né? Ele se junta com o Rio Paranaíba, forma o Paraná, e o Paraná tem a sua foz aqui no Estuário do Prata. Então, o próprio fato do Rio Grande extrapolar esses limites aqui da bacia do Paraná já são um indicativo interessante de um possível rearranjo de drenagem, né? A gente, em um primeiro momento, a gente pensa que os limites da província geológica coincidiriam aproximadamente com os limites da bacia hidrográfica, já que a área-fonte das bacias sedimentares paleozoicas são aqui as faixas orogênicas brasilianas, né, do Neoproterozoico, representadas aqui nesse local pela faixa Brasília, que pertence à província de Tocantins. Um outro indicativo interessante, quando a gente aqui dá um zoom na bacia do Alto Rio Grande, é essa diferença altimétrica que existe entre o seu setor leste e o seu setor oeste aqui. Enquanto a leste predomina um relevo colinoso entre 950 e 1.100 metros de altitude, a oeste as altitudes são bem inferiores, então sempre abaixo de 950 metros e o relevo é mais dessecado. Quando a gente vê aqui os principais cursos fluviais que compõem a bacia, o Rio Sapucaí e o Rio Verde, com seus afluentes principais aqui, rapidamente eles atingem altitudes inferiores a 800 metros de altitude. Eles nascem aqui na Mantiqueira e rapidamente atingem 800 metros de altitude. Por outro lado, aqui a leste, o Rio Grande e esses outros afluentes do seu alto curso, eles percorrem um longo caminho até atingir esse mesmo nível altimétrico de 800 metros de altitude. E ambos os setores aqui têm um nível de base em comum, que é o próprio Rio Grande, aqui na altura da represa de Furnas.
Então, essa diferenciação também leva a gente a imaginar que esses dois setores podem, no passado, ter pertencido a bacias hidrográficas diferentes, com níveis de base diferentes, e essa diferença altimétrica atual seria uma herança dessa configuração, dessa antiga configuração da rede de drenagem. E quando a gente olha um pouco aqui ao norte, a gente vê uma anomalia interessante, que é esse baixo divisor aqui. O divisor entre a bacia do Rio Grande e do São Francisco, ele tem esse aspecto serrano aqui, com altitudes acima de 1.100, 1.200 metros de altitude, ao longo dessa maior extensão. Mas quando a gente chega aqui próximo à cidade de Pimenta, o divisor ele decai altimetricamente 200, 300 metros, até chegar a menos de 800 metros de altitude, aqui na cidade de Pimenta. Ou seja, é uma clara anomalia que leva a gente a imaginar que pode ter havido uma ligação nesse ponto entre a bacia do Rio Grande, o seu alto curso aqui, com o Rio São Francisco. Aqui um perfil transversal à bacia, né? Esse perfil AB aqui, deixa claro esse contraste altimétrico entre os dois setores da bacia, né? Então, é uma hipótese, né, que a gente coloca. Essa diferenciação altimétrica aqui teria como uma das suas causas uma herança de algum sistema fluvial antigo que se diferencia do atual? Quando a gente olha com mais detalhe aqui essa área desse baixo divisor, a gente vê alguns aspectos interessantes. Aqui em laranja, o trecho menos elevado, né, desse divisor, com altitudes abaixo de 800 e até 700 metros de altitude, próximo aqui a Pimenta. Há um segundo trecho, onde o divisor aqui na linha vermelha também é pouco elevado, inclusive ele foi aproveitado para uma transposição, mas nesse caso a gente não vai abordar esse trecho com detalhe, para a gente ter o foco aqui nesse caso. E quando a gente olha aqui um pouco a leste, há essa elevação aqui, já na bacia, inteiramente inserida na bacia de São Francisco, que ela passa uma impressão de continuidade em relação ao esse trecho do divisor. Ou seja, é uma evidência de que esse divisor ele infletia para norte aqui, o antigo divisor hidrográfico principal, né? E logo, também é uma evidência que o Rio Grande seguia o mesmo trajeto. Ao invés dessa inflexão atual aqui para oeste, ele seguia também nessa direção geral para norte e se conectava ao atual Rio São Francisco. Em amarelo aqui marcado um claro cotovelo de drenagem, né, onde o rio inflete aqui 90 graus. E quando a gente olha na paisagem esse trecho do baixo divisor, que está aqui representado por esse traço vermelho, ele é basicamente imperceptível na paisagem, né? Aqui uma foto tirada da Serra da Pimenta, é essa serra aqui, que abriga parte do divisor. Então a gente tem um trecho do divisor muito perceptível na paisagem, muito saliente, que é a Serra da Pimenta, e logo ao lado um trecho onde ele está praticamente imperceptível, constituindo uma clara anomalia. Quando a gente coloca isso em perfil, no perfil topográfico, aqui de oeste para leste, representando todo esse trecho em vermelho aqui do divisor, a gente vê claramente esse trecho anômalo do divisor, com altitudes aqui próximas a 700 metros de altitude. Enquanto todo o restante do divisor tem esse aspecto serrano, né, com altitudes bem mais elevadas. E além disso também há um registro sedimentar interessante que pode estar relacionado a essa possível captura. Vou mostrar aqui no mapa a localização dele, que é esse ponto amarelo aqui, poucos quilômetros aqui a norte do divisor atual, e bem próximo do que seria esse prolongamento aqui, representado por essa seta com pontilhado azul, que seria esse paleovale que conectaria as duas bacias, né? E quando a gente repara nesse depósito, ele é completamente incompatível com os canais de cabeceira próximos dele atualmente aqui. É um depósito com cerca de 150 metros de extensão, ele está ali a 800 metros de altitude, e que poderia ser um registro desse antigo sistema fluvial, né? Há outras hipóteses? Sim. Por exemplo, ele pode ser um depósito de um possível leque aluvial
que tinha como área-fonte aqui a Serra da Pimenta. Mas o mais provável, pela dimensão dele, é que realmente ele esteja relacionado a um antigo sistema fluvial. E aí seria um indicativo interessante dessa captura. Quando a gente pensa no possível divisor hidrográfico que separaria essas duas bacias no momento anterior, é interessante a gente ver alguns elementos paleogeográficos que estão representados nessa figura. Em roxo aqui estão os complexos alcalinos, né, que são intrusões alcalinas ali do Neocretáceo, 70, 80 milhões de anos. E elas dão um indicativo interessante do que poderia ser essa posição aproximada do antigo divisor entre a bacia do Paraná e a do São Francisco. Quando a gente olha a posição de sedimento, das rochas sedimentares, das bacias sedimentares, né, do Paraná a oeste e São Franciscana a leste, elas estão separadas pelo que a literatura chama de segmento Alto Paranaíba, né, que coincide justamente com essa província alcalina aqui, permeada por essas intrusões alcalinas do Neocretáceo. As intrusões, elas logicamente estão associadas a uma saliência topográfica, né, causada pelo segmento gerado por essa pluma mantélica que gerou as intrusões alcalinas, e logicamente elas também coincidiam com uma área de dispersão da drenagem. Então, a oeste, a gente tem a bacia sedimentar do Paraná, representada aqui em verde pela formação Marília, né, que é a sua unidade mais recente, e a leste, a bacia São Franciscana, representada aqui pelo grupo Mata da Corda, ambos com idade do Neocretáceo. E em laranja aqui a gente ainda tem a formação Itaqueri, que ela é atribuída ao Paleógeno, ou seja, 50, 60 milhões em diante, 60 milhões de anos em diante, que também é um indicativo interessante, que esse conjunto de elevações aqui constituiria uma área dispersora da drenagem, né? Uma área fonte de sedimentos e também de dispersão da drenagem. E esse segmento do Alto Paranaíba, de certo modo, ele se conecta aqui à intrusão de Poças de Caldas, que faz parte do lineamento magmático de Cabo Frio, que é um outro conjunto importante de intrusões alcalinas, representadas aqui em roxo, que vão desde aqui de Poças de Caldas até o litoral do Rio de Janeiro, em Cabo Frio. Então, essas evidências indicam que a conexão entre essas duas províncias alcalinas constituiria aqui um conjunto montanhoso, né, de terras altas, que funcionaria como uma área dispersora da drenagem. E a literatura, ela demarca muito bem, ali, a partir do Mioceno, de 15, 20 milhões de anos, um segmento de grande intensidade na plataforma sul-americana, que estaria relacionado a uma incisão da rede de drenagem, promoveria, né, uma incisão da rede de drenagem pelo próprio rebaixamento do nível de base, com a dissecação do que se chamou de superfície sul-americana. E aí não a superfície sul-americana lá do King, de 1956, mas sim a superfície sul-americana descrita por autores mais recentes, né, como o próprio Valadão, no trabalho dele de 98. Essa superfície, ela estaria representada aqui por esse pontilhado, né, que liga aqui a formação Itaqueri, no topo das cuestas aqui, já no estado de São Paulo, passa pela formação Marília, no topo aqui dessas elevações que margeiam o Vale do Rio Grande, e se conecta até o complexo alcalino de Itapira. Então, a incisão da rede de drenagem, inclusive do Rio Grande, teria se dado a partir do Mioceno, com esse segmento regional, dissecando essa antiga paleosuperfície, que é conhecida como superfície sul-americana, né? E aí, tentando reconstruir essa antiga rede de drenagem, né, eu demarquei aqui nesse rachurado o que seria esse possível paleodivisor, né, conectando aqui o segmento Alto Paranaíba e o alinhamento magmático de Cabo Frio, que formaria esse conjunto de terras elevadas, que separaria a oeste uma paleobacia do Paraná e a leste uma paleobacia do São Francisco, que incluiria o que hoje é a alta e média bacia do Rio Grande, né? No segundo momento, o recuo erosivo promovido aqui por um antigo afluente do Rio Paraná, se aproveitando aqui das estruturas da faixa Brasília, localmente aqui representadas pelo sinclinal de Passos,
teria aproveitado nessas linhas de fraqueza para romper esse antigo divisor e capturar progressivamente essa rede de drenagem que, no passado, teria pertencido à bacia de São Francisco. Né? Então, a nossa hipótese é que, no primeiro momento, teria sido capturado o Rio Sapucaí, né, o atual Rio Sapucaí, e com o avanço desse recuo erosivo, ele teria atingido aqui o que é o atual Rio Grande e incorporado todo esse sistema de drenagem para a bacia do Paraná, deixando como herança morfológica aquele baixo divisor que eu mostrei nos slides anteriores. Né? Então, esse processo de superimposição da drenagem, né, a partir da superfície sul-americana, parece ter sido fundamental nesse momento de reorganização da rede de drenagem, né, que se deu a partir do Mioceno, mas que provavelmente culminou aqui com a captura do Rio Grande, talvez até já no Plioceno, num momento mais recente. Então, tendo como base esses dois exemplos que eu mostrei, quais considerações finais que a gente pode colocar, né? A primeira é que o contexto, tanto climático quanto tectônico do Sudeste brasileiro, e especialmente da Serra da Mantiqueira, ele é desfavorável para a preservação tanto de registros sedimentares quanto de registros morfológicos. A intensidade da inundação tende a apagar esses registros, né, pelo próprio rebaixamento da superfície e pela incisão da drenagem, principalmente. Então fica muito difícil reconstruir de forma fidedigna as antigas linhas de drenagem. Mas quando a gente consegue conjugar diversas evidências, né, de natureza tanto morfológica quanto sedimentar e geocronológica, a gente consegue elaborar esses cenários de possíveis antigas redes de drenagem. Então, o fundamental é que a gente consiga fazer essa conjugação, né? Abordando tanto anomalias de drenagem, como cotovelos, baixos divisores, drenagens invertidas, gargantas, né, que são as drenagens transversais, que são registros importantes dessa superimposição da drenagem, quanto também os registros sedimentares. E aí, registros sedimentares, a gente pode usar tanto as rochas sedimentares, né, de bacias fanerozoicas, como eu mostrei no caso da bacia do Paraná e da bacia são franciscana, quanto registros recentes, né, do quaternário, que em geral estão melhor preservados. E também os dados geocronológicos. Né? Por exemplo, na definição desse segmento miocênico, os dados de traços de fissão hepatita, os dados termocronológicos de modo geral, eles são muito importantes, porque eles deixam esse evento muito nítido. Né? São diversos autores que estudaram o Sudeste brasileiro do ponto de vista da termocronologia, que delimitam esse evento miocênico de forma muito nítida. E aí é importante a gente fazer essa conjugação dos diversos dados geocronológicos disponíveis, tanto colunas estratigráficas de bacias sedimentares, quanto dados termocronológicos, taxas de inundação por isótopos cosmogênicos, também pode ser um dado interessante, taxas de incisão fluvial obtidas por datação de terraços, entre outros registros. Né? Então, montando esse quebra-cabeça, a gente consegue ter evidências mais consistentes para a reconstituição da rede de drenagem, que elas nunca vão ser 100% fidedignas, mas elas podem constituir cenários interessantes que ajudam na evolução desse tipo de conhecimento. Então é isso, eu encerro aqui. E aí, aberto aí questões. Ok, Eric, muito obrigado pela sua fala. Vou chamar de volta aqui o professor André. Ok. Bom, a gente já tem uma pergunta aqui, ela está endereçada para o Eric. Professor Eric, quais as características do depósito sedimentar encontrado que permitem inferir sua gênese na dinâmica fluvial? Bom, primeiro, a gente pode, aquele depósito que eu mostrei, a gente pode fazer uma analogia com um terraço fluvial. Geralmente, a gente restringe o termo terraço fluvial quando a morfologia está preservada, né? Ou seja, o depósito ele apresenta um topo plano. Naquele caso, como já é um depósito relativamente antigo, ele está no topo de uma colina. Ou seja, ele está no ponto mais alto da topografia local ali. Então, é um depósito antigo que foi preservado por características específicas ali, principalmente ligadas à cimentação dele.
pelas fotos, eu não sei se deu para ver, mas ele é um depósito que está um pouco cimentado ali por óxido de ferro, e isso favorece muito a preservação desse tipo de depósito. Né? Ele é composto por seixos de quartzo, né, que geralmente é o que sobra no transporte fluvial, né, é um dos minerais mais resistentes, e o desgaste do transporte fluvial geralmente só deixa os seixos de quartzo. Um aspecto interessante é que é o grau de arredondamento deles. Eles não são seixos com um grau de arredondamento muito grande, não. Eles têm uma certa angulosidade que gera essa dúvida, né? Será que a área-fonte está relativamente próxima? Pode ser algo relacionado à Serra da Pimenta? Mas se a gente pensa na Serra da Pimenta como área-fonte, ela está muito próxima, né? São 2, 3 quilômetros ali. E aí não daria tempo nem dos seixos estarem arredondados, um pouco arredondados. Né? Então, esse tipo de análise que a gente tem que fazer. A matriz arenosa é um depósito bem aluvial, com certeza, né, típico. Não dá para cravar que ele é fluvial justamente pelo grau de arredondamento, mas tudo indica que sim, pela própria dimensão dele. Né? É uma dimensão bem considerável que leva a crer que é um depósito de leito de um possível antigo sistema de drenagem. Inclusive, a gente teve a tentativa de datá-lo, né, por isótopos cosmogênicos, mas infelizmente não foi possível ainda. A gente fez algumas coletas lá. Com luminescência, seria basicamente um desperdício, né, porque ele muito provavelmente vai extrapolar o limite de idade, né, que o método alcança, que está ali por volta de 100, 200 mil anos. Né. Esse depósito certamente é mais antigo que isso, pela própria posição dele na paisagem, né, pelo fato de estar no topo de uma colina. Mas é um depósito que merece uma atenção, talvez, de um estudo mais aprofundado posteriormente, um estudo de proveniência sedimentar, com métodos mais específicos. A nossa intenção não foi mergulhar muito nele, porque a gente ficou mais das evidências morfológicas, né, numa escala mais regional. Mas é um depósito que pode trazer pistas interessantes. Ok. André, que participou do trabalho, quer complementar com alguma coisa? Desculpe, gente, eu estava com o microfone desligado. O que ali me parece desse depósito, ele me dá uma certa segurança, eu concordo com tudo que o Eric falou, mas ele me parece, pela posição que ele está, muito próximo desse baixo divisor hidrográfico, que é o atual, né, interflúvio. Na posição que ele está, ele cabe muito bem como depósito do Palio, né? Vamos dizer, São Francisco, vamos dizer assim, né? Que agora, na verdade, é no Rio Grande, do Palio Rio Grande, que se ligaria ao São Francisco. Que é interessante, então seria o depósito do próprio rio, né? Que com a captura ele vai ser abandonado e sobrou aquilo ali. Então, há uma possibilidade de ter descido da Serra da Pimenta? Há, de ser um leque, concordo que há. Mas quando eu analiso a posição dele em relação ao baixo divisor, de onde passaria o canal, né, quando a gente faz a ligação ali por Pimenta, eu me lembro que uma vez eu medi topograficamente a primeira nascente daquele divisor ali, e a que desce para o Rio Grande e a que desce para São Francisco, eu acho que dá 7 metros de altura de diferença, né? Então está tudo ali mais ou menos no mesmo nível. E dada a posição dele, ele me lembra muito um depósito fluvial e pela idade, pelo tempo que isso já passou, né? Do que seria um depósito fluvial de um grande rio que passou por ali, que seria justamente o Palio Rio Grande, que não iria, né, para o Paraná e seguiria para norte, para o São Francisco. O que eu acho interessante desse trabalho é que tanto o Rio São Francisco quanto o Rio Paraná são 2 das 100 principais bacias hidrográficas do mundo, né? E o que a gente está falando é, se nós considerarmos, né, a nascente mais distante e mais alta, né, como sendo o principal rio, o principal formador do Paraná é o Rio Grande. Mas, nesse contexto, tendo havido essa captura, e eu acho que teve, né, é difícil você bater um martelo por toda essa questão de ser muito antiga, tudo que o Eric já colocou, né,
ela era a principal nascente, a principal cabeceira do Rio São Francisco. Então, nós estamos falando de uma troca de nascente, uma troca de alta bacia, né, em torno aí de 100 mil quilômetros quadrados, entre duas das principais bacias hidrográficas do mundo. Então, a nascente do São Francisco, que seria mais alta e mais distante, virou a nascente do Paraná. Então, eu acho que é algo também extremamente interessante por causa disso, né? Quer dizer, nós não estamos falando de dois rios pequenos, nós estamos falando de dois rios de grandes dimensões. Mas o resto é o que o Eric já colocou. É um trabalho de detetive, é um trabalho de quebra-cabeça que você nunca vai ter todas as peças, né? Então, você começa a reconstituir ali e aquela história, né, de que perdeu uma ou outra peça. Isso é o normal, né? Mas é a mesma coisa, né? O Darwin falava isso, né? Quando questionava o Darwin, você fala que tal espécie veio de tal, mas cadê o fóssil que mostra a ligação, né? O Darwin respondia, ou eles já foram destruídos ou ainda não foi achado, entendeu? Mas tudo mostra uma ligação entre essas duas coisas, né? Agora, o elo aqui no meio, não necessariamente a gente vai conseguir achar, porque quanto mais antigo é o processo, a erosão vai destruindo a forma, vai descaracterizando a rearranjo de drenagem. É bem legal, porque o Eric trouxe dois processos que seriam, em comparação, eu estou falando de coisas quase holocênicas, né? Aliás, holocênicas em alguns trechos ali, porque de ser 18.600 anos, que houve uma mudança lá no Rio Branco, no primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, né, na sedimentação, né, essas capturas elas começam há 18.600 anos. Então, estou falando de algo muito recente, né, do Quaternário bem recente. Então, está tudo muito preservado. Eu ainda vejo o Palio Canal, quando chove vira uma lagoa, o Palio Canal lá em Roraima, né? Eu ainda consigo enxergar ele por sensoriamento remoto, tudo isso. Já o Eric, foi bem interessante que ele trouxe exemplo para a gente, que a gente está falando numa escala de tempo 1000 vezes maior, né? Você aumenta isso daí para 1 milhão de anos, né? Já não estamos falando na escala de milhares de anos, né? Então está tudo muito descaracterizado, mas quando você junta todas as peças do quebra-cabeça e você ainda tem um depósito sedimentar daquele tipo ali, por onde estaria passando, né, o rio, se houvesse uma conexão, e com as dimensões que tem, com as características que tem, você não consegue falar que mas é mais difícil não ser, né? Quer dizer, dentro das hipóteses prováveis, então como é que você explica aquela junção de todos os elementos, se não foi um rearranjo de drenagem? Então tem que aparecer uma hipótese melhor, uma explicação melhor. Eu enxergo assim, enquanto não houver uma explicação melhor, a explicação melhor que vai explicar todas essas geoformas associadas entre si, foi o rearranjo de drenagem. Ok. Temos uma segunda pergunta aqui do Daniel. Pode-se pensar em um rearranjo de drenagem para a formação do canal Caçaquiari, que liga as bacias do Amazonas e Orinoco? Eu vou tomar a liberdade de responder para o Daniel. Não é que pode-se pensar, isso daí já foi provado, né? Tem um trabalho da Stokes, ela era uma doutoranda do MIT, já defendeu a tese, até onde eu fiquei sabendo. Ela publicou no Geophysical Journal da Associação Americana, né, American Geophysical Journal. Ela publicou um artigo em que ela analisou uma série de imagens que ela conseguiu e mostrou, né, que pouco a pouco, com o passar do tempo, na análise de imagem, ela foi mostrando que a jusante da ligação porque o Rio Orinoco, a alta bacia do Rio Orinoco, é o principal rio ali da Venezuela, ela vai indo, e na passagem da alta para a média bacia, ela divide em dois braços. Um continua sendo o Orinoco, e o outro é o Caçaquiari, que tem uma ligação ativa com a bacia amazônica, né, drenando para o Rio Negro, para a alta bacia do Rio Negro. Então, aquela água vai descendo ali no Rio Orinoco, não é nem no afluente, é no próprio Rio Orinoco, e de repente bifurca. Uma parte da água vai para a bacia amazônica, outra parte continua no Rio Orinoco.
Hoje em dia, 75% da água vai para o Rio Orinoco e 25% só vai para o Rio Negro. Agora, essa ligação ela já foi relatada pelo Humboldt, tem pelo menos 200 anos que está ativo, né? Então, parece ser um processo muito lento. E o que ela conseguiu fazer é pegar desde as imagens mais antigas, aí com tratamento de imagem bem sofisticado, né? Vamos lembrar que ela é do MIT, né? Fez o doutorado lá no MIT, né? Que é o Massachusetts Institute of Technology. Ela conseguiu perceber que cada ano que passou, a jusante da bifurcação, menos água desceu para o Orinoco e mais você começou a assorear o canal que desce para o Orinoco e mais água desceu para o Rio Negro. Pouquinho por ano, mas está tendo uma diferença, né? Está tendo uma diferença. E aí o que ela mostra é que, pouco a pouco, né, o canal principal, que é o do Rio Orinoco, está sendo abandonado e mais água está se dirigindo para o Rio Negro. O que é publicado o único artigo de uma captura entre dois grandes rios, duas grandes bacias hidrográficas, ativa no mundo, né? Então, é um processo de captura em andamento. É essa a conclusão que ela chega. Tá? 2018, Stokes, o Maya Stokes, M-A-Y-A, Stokes aí é fácil. O nome dela está American Journal of Geophysics, alguma coisa assim. Ok. Temos uma pergunta do nosso colega Antônio aqui. Hoje ele está em off. Caros André e Eric, há evidências de que os processos de rearranjo de drenagem no Brasil, em termos gerais, acompanham os comportamentos tectônicos diferenciais cenozoicos dos dois Brasis? Ele continua. Ou seja, a parte oeste mais influenciada pela tectônica andina e a parte leste mais condicionada pela tectônica da margem continental passiva? Quer responder, Eric? O que é que eu respondo? Não, a gente pode dividir. Eu posso falar da parte leste, né, da margem mais ligada à margem passiva. Inclusive, os dois exemplos que eu mostrei estão diretamente relacionados a isso, né? No caso do Rio Preto, está diretamente relacionado à gênese do rift continental, né, do Paraíba do Sul. Foi ele que gerou aquele graben que rebaixou o nível de base e propiciou o recuo de cabeceiras daquelas drenagens que drenam as escarpas e culminou na captura, né? O mesmo acontece do outro lado, né, no flanco sudoeste, né, do rift. Os mesmos processos podem acontecer justamente pela questão do nível de base. E outro aspecto interessante que eu abordei mais no segundo caso são as plumas mantélicas, né? As plumas mantélicas como possíveis dispersores da drenagem, né? Isso é muito citado também no continente africano. Os trabalhos que tentam reconstituir a rede de drenagem ali do continente africano citam o papel dessas plumas mantélicas como áreas em segmento que constituem ali áreas dispersoras da drenagem. E aqui, ao que tudo indica, aconteceu a mesma coisa, né? Esses complexos alcalinos ali do Neocretáceo, eles eram as porções mais elevadas do relevo nesse período e que coincidiam com os grandes divisores da drenagem, né? E aí os eventos tectônicos posteriores causaram rebaixamentos de nível de base e, em alguns casos, permitiram que a drenagem rompesse esses paleodivisores, né, que é o que tudo indica foi o que aconteceu ali no caso do São Francisco e do Grande. Já no outro Brasil morfotectônico, né, que estaria ali a noroeste, a dinâmica é outra, né? Esses complexos alcalinos não são tão presentes, esses rifts cenozoicos também não tem a mesma expressão que tem aqui no sudeste brasileiro, mas a tectônica andina está mais presente, principalmente lá na bacia do Amazonas, né? Inclusive, aquela inversão do rio Amazonas, né? Inversão de fluxo do Amazonas, está diretamente relacionada ao segmento dos Andes, né? Quer completar aí, André? Não é. E mais recente, numa escala, Antônio, mais recente, que foi um pouco que eu apresentei, parece que está com a subsidência de alguns blocos ali na altura do Rio Negro, que formaria o Pantanal Setentrional,
os arquipélagos fluviais, né, onde o Rio Negro ganha um padrão anastomosado ali de Anavilhana, de Mariuá, né? Então, esses blocos que foram descendo já numa região muito plana, né, quando a gente fala de planície amazônica, né, esses blocos que desceram deram um poder erosivo maior ao Rio Negro e os afluentes dele, e a expansão setentrional da bacia amazônica via a bacia do Rio Negro, graças a essa movimentação de blocos ali. Então, você gera, onde você desce o bloco, você gera padrão anastomosado, Pantanal setentrional, ali no Rio Branco, né, área de alagamento, mas a montante você ganha energia, e essa energia, numa área muito plana, onde os divisores hidrográficos são muito suaves na paisagem, né, foi já o suficiente para que você tivesse esse processo de captura fluvial, né? E aí tem dois, pelo menos, que eu acho que estão comprovados, que um em andamento, que é o que a gente acabou de falar, do Rio Negro, capturando toda a alta bacia do Rio Orinoco, né, trazendo as águas para a bacia amazônica, e a outra é a do Rio Branco, né? Então, a gente está trabalhando assim. Eu não vou nem falar dos Andes na questão do Amazonas, o Eric falou na mudança, né, de direção do Amazonas, porque esse é um exemplo global, mas trazendo mais para o que a gente está conversando aqui, você vai ter a movimentação desses blocos, né, sendo determinantes ali na bacia do Rio Negro. E é sempre importante lembrar do papel dos níveis de base, né? Rebaixamento do nível de base é essencial para ter uma reorganização da drenagem, né? Porque isso vai gerar recuo de cabeceira, vai gerar incisão da drenagem, vai mudar o sistema hidrográfico como um todo. Então, um input erosivo remontante, né, Eric? Que aí Exato. Para quebrar o equilíbrio do divisor. E os eventos tectônicos talvez sejam os principais gatilhos para esses eventos de rebaixamento do nível de base. Né? Estava sem microfone agora. Para a gente encerrar, uma última pergunta, para a gente não extrapolar muito tempo, mais uma do Daniel. Pode-se pensar em um rearranjo na rede de drenagem para a formação do... desculpa. Essa já foi. Isso. Como um entendimento mais aprofundado sobre as capturas fluviais pode dialogar com a ideia de equilíbrio dinâmico? Você quer falar, Eric? Num primeiro momento, eu penso que uma captura fluvial seria um rompimento de um estágio de equilíbrio dinâmico. Né? Ela talvez romperia esse limiar que delimita o equilíbrio dinâmico, porque é uma reorganização, sim, muito expressiva. Né? Quando a gente pensa em equilíbrio dinâmico, a gente pensa que as morfologias vão continuar mais ou menos constantes. Né? Você tem um rebaixamento dos topos, tem um rebaixamento dos vales que se equivalem. Né? Eles tendem a se equivaler ali e as vertentes também permanecem num relativo equilíbrio. Uma captura fluvial é meio que o oposto disso, né? O rompimento completo desse sistema que é uma bacia hidrográfica. Ele se conecta a um segundo sistema de drenagem e causa uma reorganização geral dos fluxos, né? Tanto de matéria quanto de energia. Eu acho, Daniel, depende assim um pouco do que você está chamando do equilíbrio dinâmico. Quando a gente fala eu concordo com o que o Eric falou, quando a gente fala de divisor hidrográfico, a gente costuma falar que o divisor está em equilíbrio ou desequilíbrio. Quando nós falamos que ele está em equilíbrio, é porque você não tem claramente uma bacia hidrográfica mais agressiva do que a outra. Então, você não consegue perceber uma ganhando área e outra perdendo, ou o contrário, né? Então, nós falamos que está em equilíbrio. Quando falamos que está em desequilíbrio, é porque uma bacia está avançando, né, recuando o divisor hidrográfico para dentro da outra, ou seja, está pirateando, roubando áreas da outra, capturando áreas e cursos de drenagem da outra. Nesse sentido, não há dúvida, né? Quer dizer, quando você fala, você rompe, né? Ali você sai da situação de equilíbrio quando tem um processo de captura fluvial. Agora, se você pensa numa escala maior de tempo, né? Se você pensa numa escala, vamos dizer assim, continental, regional, para o equilíbrio, o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, né?
acaba que entra nesse processo, né? Porque se você teve a tectônica, se você teve o vencimento de uma soleira, se você teve uma mudança de nível de base, né? A erosão busca um novo estágio de equilíbrio, né? Ela busca um novo estágio de equilíbrio. Os rios buscam suavizar seu perfil, você tem toda... E aí você muda, né? Não sei se eu estou sendo claro e conseguindo pegar, ser claro nessa ideia do que seria o equilíbrio dinâmico. Você mudou, né? Por um evento tectônico ou alguma coisa, você mudou o sistema e aí a rede de drenagem busca entrar em equilíbrio com esse novo sistema. Então, aí você continuaria, dentro desse ponto de vista mais amplo, você continuaria no equilíbrio, porque o que a rede de drenagem faz é buscar o equilíbrio. E aí vai roubar a área da outra bacia, enfim. Nesse sentido, você estaria dentro do processo de rearranjo de drenagem, está dentro do equilíbrio dinâmico. Tá? Agora, se você pensa mais em termos de divisor, não há dúvida que é o que o Eric colocou. Não sei se eu fui claro, Daniel. Era essa a tua pergunta, né? Porque cabe uma interpretação numa escala e em outra, né? Colocando assim. Ok. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez vocês dois aqui pelas falas, acho que foi muito construtivo, me deu algumas ideias aí também sobre algumas áreas que estou trabalhando. Agradeço todo mundo que está assistindo a gente até agora. Lembro aí, pessoal, para acessar a lista de presença, né, que já coloquei aqui nos comentários um pouco mais cedo. E abro aí para vocês falarem alguma coisa para encerrar, se quiserem. Bom, eu agradeço o convite. Acho que foi bastante produtivo aqui o seminário. Vou acompanhar os próximos também, que sempre, como o próprio Luiz falou, sempre a gente tem alguma ideia, né, assistindo as palestras. Acho que esses momentos são importantes, né, para a gente retomar pesquisas, um momento de contato importante. Agradeço ao pessoal que assistiu também, o André aí pela palestra. E saudações para todos. Eu te agradeço também, Luiz. Está sendo uma palestra coordenada pelo Luiz e compartilhando a mesa com o Eric, né, a fala com o Eric. Eu só tenho que ficar orgulhoso disso daí. E agradeço profundamente, espero ter sido ajudado vocês e que tenha esclarecido e coloco à disposição, né? Então, na UFMG, quiserem entrar em contato, se tiverem alguma dúvida, escrevam, não tem problema nenhum, tá bom? Muito obrigado. Ok, pessoal, então até semana que vem, um abraço a todos. Abraço. Obrigado, um abraço.